que vou revelar agora pode mudar sua vida espiritual para sempre. 41% dos adultos cristãos admitem mentir regularmente no trabalho ou em casa. Esse número disparou 12% desde 2020. A pesquisa da Barna Group revela uma verdade desconfortável. Pequenas mentiras estão se tornando normais até mesmo entre os fiéis. Mas segundo a Bíblia, Deus não faz distinção entre mentiras grandes ou pequenas. Provérbios 12, versículo 22 é claro: lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. A palavra abominável no original hebraico significa algo que causa repugnância total. Quando alguém mente sobre estar doente para faltar ao trabalho, ou exagera uma história para impressionar, está criando uma barreira entre si e Deus. A mentira não é apenas um erro de comunicação, é rebelião contra a verdade divina. O problema das mentiras inofensivas é que elas condicionam a mente para aceitar desonestidade como estratégia de vida. Um executivo cristão nos Estados Unidos foi demitido em 2024 após mentir em relatórios financeiros. Ele começou com pequenas omissões e acabou falsificando dados importantes. Sua história, relatada na Christianity Today, mostra como a mentira cresce como um câncer espiritual. Estudos neurológicos confirmam que mentir fica mais fácil com a prática. O cérebro reduz a ativação da amígdala, região responsável pelo desconforto moral. Em termos espirituais, isso significa que a consciência se cauteriza. Como Paulo alertou em 1 Timóteo 4:2, a pessoa perde a sensibilidade ao pecado. O caso de Ananias e Safira, em Atos 5, ilustra perfeitamente como Deus vê a mentira. Eles não foram julgados por guardar parte do dinheiro da venda do terreno, mas por mentirem sobre isso. Pedro deixou claro que eles tinham direito de ficar com o valor, mas escolheram enganar a comunidade cristã. O resultado foi morte instantânea para ambos. Isso mostra que Deus não tolera a falsidade, especialmente quando ela contamina o ambiente sagrado da igreja. Pesquisas revelam que cristãos que mentem regularmente têm 50% mais probabilidade de desenvolver ansiedade crônica. A mentira cria tensão psicológica constante, pois a pessoa precisa lembrar de cada versão falsa contada. Isso gera estresse que afeta a saúde mental e relacionamentos. Além disso, mentirosos perdem credibilidade gradualmente mesmo quando dizem a verdade. O segundo veneno silencioso é o egoísmo disfarçado de prudência. 1 João 3:17 questiona: quem tem bens deste mundo e vê seu irmão necessitado, mas fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Durante as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, igrejas relataram 30% menos voluntários locais. Muitos cristãos justificaram a ausência, alegando responsabilidades pessoais. O Pew Research Center descobriu que 55% dos evangélicos priorizam necessidades pessoais sobre ajuda comunitária durante crises econômicas. As doações para a caridade caíram 15% globalmente entre cristãos em 2024. Esses números revelam um cristianismo autocentrado, distante do modelo bíblico de sacrifício pelos outros. A inveja é particularmente perigosa porque se disfarça de justiça. A pessoa invejosa racionaliza seus sentimentos dizendo que outros não merecem bênçãos, ou que Deus está sendo injusto. Essa mentalidade revela orgulho e falta de gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18 manda dar graças em todas as circunstâncias, não questionar as bênçãos alheias. Psicólogos cristãos identificaram que inveja crônica leva a isolamento social e depressão. A pessoa invejosa evita convívio com quem considera mais abençoado, criando bolhas de amargura. Isso contradiz Hebreus 10:25, que ordena não abandonar a congregação, mas encorajar uns aos outros. A inveja mata a alegria cristã e destrói a unidade do corpo de Cristo. O quarto pecado cotidiano é a rebeldia sutil contra a autoridade espiritual. 1 Samuel 15:23 compara a rebeldia com feitiçaria e obstinação com idolatria. Palavras fortes que mostram como Deus vê resistência à sua autoridade. A Gallup descobriu que 49% dos frequentadores de igrejas questionam a autoridade espiritual após frustrações pessoais, como orações não respondidas. O movimento ex-evangelical cresceu 18% nos Estados Unidos em 2025. Ex-líderes citam rebeldia contra doutrinas rígidas como motivo principal para abandonar a fé. Livros como The Great Dechurching documentam essa tendência de desconexão espiritual pós-pandemia. Muitos cristãos desenvolveram mentalidade independente, rejeitando prestação de contas e disciplina eclesiástica. A rebelião de Corá, Datã e Abirão em Números 16 mostra consequências devastadoras da rebeldia espiritual. Eles questionaram a autoridade de Moisés, alegando que toda a congregação era santa. Deus respondeu abrindo a terra para engolir os rebeldes vivos. Essa história ensina que questionar a autoridade estabelecida por Deus é questionar o próprio Deus. Rebeldia não é apenas desobediência explícita. Inclui atitudes como murmuração constante contra líderes, resistência a ensinos bíblicos incômodos e recusa em se submeter à correção. Hebreus 13:17 orienta a obedecer aos líderes espirituais, pois eles velam pelas almas como quem deve prestar contas a Deus. A rebeldia moderna frequentemente se manifesta como cristianismo personalizado.
As pessoas escolhem quais partes da Bíblia aceitar, rejeitando verdades que contradizem preferências pessoais. Isso não é fé genuína, mas idolatria do próprio ego. 2 Timóteo 4:3 profetizou que chegaria tempo em que as pessoas não suportariam doutrina sã, buscando mestres que dissessem o que queriam ouvir. Muitos cristãos rebeldes justificam sua postura citando liberdade em Cristo. Mas Gálatas 5:13 esclarece que liberdade cristã não é licença para a carnalidade, mas oportunidade para servir uns aos outros em amor. Verdadeira liberdade espiritual resulta em submissão voluntária a Deus e sua palavra, não em independência rebelde. Esses 4 pecados cotidianos, mentira, egoísmo, inveja e rebeldia, são venenos espirituais que matam a fé gradualmente. Diferente de transgressões óbvias, eles se infiltram sutilmente, sendo tolerados e racionalizados até se tornarem normais. Mas Deus não mudou seus padrões. Santidade ainda é requisito para a comunhão íntima com Ele. A boa notícia é que existe solução. 1 João 1:9 promete que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. O arrependimento genuíno, seguido de mudança prática, restaura o relacionamento com Deus. Aplicativos de devocionais como YouVersion registraram 40% de aumento em buscas por arrependimento diário em 2025, mostrando fome por santidade. Canais evangélicos brasileiros no YouTube viram 25% mais visualizações em vídeos sobre hábitos diários versus pecados graves. Isso indica que cristãos estão reconhecendo a importância de vigiar contra pecados sutis. A transformação começa com honestidade sobre áreas problemáticas e compromisso com mudança radical. Para vencer a mentira, pratique transparência radical. Para derrotar o egoísmo, busque oportunidades de servir outros. Para superar a inveja, cultive gratidão e celebre sucessos alheios. Para quebrar rebeldia, submeta-se humildemente à autoridade bíblica e liderança espiritual madura. Deus está chamando sua igreja para a santidade genuína. Não permita que pecados cotidianos roubem sua herança espiritual. Examine seu coração, confesse o que encontrar e ande em novidade de vida. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deus abençoe sua jornada rumo à santidade. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal agora. Deixe o like para que essa palavra alcance mais pessoas. Ative o sininho e não perca nenhum conteúdo que edifica a fé. Comente o que Deus falou com você hoje e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Que Jesus disse em Mateus 16:25 que quem quiser salvar sua vida a perderá. O egoísmo é a antítese do Evangelho. Quando alguém sempre escolhe o que é melhor para si, ignorando necessidades alheias, está seguindo a natureza carnal, não o Espírito Santo. Gálatas 5:16 ensina que andar no Espírito significa não satisfazer os desejos da carne, incluindo o egoísmo. A parábola do bom samaritano em Lucas 10 expõe o egoísmo religioso de forma devastadora. O sacerdote e o levita conheciam perfeitamente a lei do amor ao próximo, mas escolheram ignorar o homem ferido. Eles tinham compromissos religiosos, horários a cumprir, reputação a preservar. O samaritano, considerado inferior pelos judeus, demonstrou verdadeiro amor cristão através de ação sacrificial. Essa história revela como o egoísmo se disfarça de espiritualidade. Quantas vezes usamos atividades religiosas para evitar responsabilidades sociais? Dizemos estar muito ocupados na obra de Deus, para ajudar necessitados. Mas Jesus deixou claro que amor genuíno se manifesta em ações práticas, não apenas em palavras piedosas ou rituais religiosos. A pandemia intensificou tendências egoístas. Muitos cristãos se isolaram não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Pararam de contribuir, servir e se envolver com a comunidade de fé. Justificaram essa postura como sabedoria, mas frequentemente era apenas autopreservação disfarçada. O verdadeiro cristianismo sempre envolve risco e sacrifício pelo reino de Deus. A inveja digital representa o terceiro pecado moderno que corrói a fé silenciosamente. A Lifeway Research revelou que 37% dos jovens cristãos entre 18 e 34 anos experimentam inveja através das redes sociais. 22% relataram depressão espiritual ligada a comparações online. Instagram, Facebook e TikTok se tornaram vitrines de inveja para muitos crentes. Gálatas 5:26 adverte: não nos tornemos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja é pecado que destrói relacionamentos e comunhão com Deus. Quando alguém vê fotos de férias luxuosas, casas bonitas ou sucessos profissionais de outros cristãos e sente amargura, está permitindo que a inveja domine o coração. O influencer evangélico brasileiro perdeu milhares de seguidores em 2025 após publicar posts invejosos sobre colegas mais bem-sucedidos. Sua queda virou lição em podcasts cristãos, mostrando como a inveja destrói testemunho e ministério. Tiago 3:16 explica que onde há inveja e rivalidade, há confusão e toda obra perversa. A história do rei Saul ilustra perfeitamente como a inveja destrói vidas.
Quando as mulheres cantaram que Saul matara milhares, mas Davi dezenas de milhares, o rei ficou consumido pela inveja. 1 Samuel 18, 9 diz que daquele dia em diante, Saul olhava Davi com desconfiança. A inveja transformou um rei ungido por Deus em perseguidor paranoico que perdeu reino, família e vida.